A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este nosso encontro da Palavra de Deus. Seja bem-vindo à TV Viva Promessa, seja bem-vindo ao programa Evangelho em Foco e seja bem-vindo ao 100º programa Evangelho em Foco. Que bom, que maravilha, que privilégio poder comemorar essa marca aqui juntamente com vocês. Obviamente que nós só podemos aqui hoje celebrar a Deus por esse 100º programa porque você é a pessoa que faz esse programa acontecer. Se você que nos acompanha aqui é a razão pela qual nós fazemos o programa. Então eu já quero aqui pedir a você mais uma vez, pela 100ª vez, que você compartilhe o link desse programa para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus e participem conosco aqui. Escreva aí embaixo nos comentários o seu alô, o seu abraço, mande o seu abraço. Coloca aí embaixo qual foi o programa desses 100 programas, qual foi o que você mais gostou. Quero trazer esse desafio aqui para você. Qual foi o programa que você mais gostou? Qual foi o programa que mais desafiou o seu coração? Coloca aqui embaixo nos comentários para que a gente possa estar tendo uma noção de que mais edificou a sua vida. Então, para que nós possamos aqui ter uma resposta também da sua parte com relação a tudo isso. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria, é um privilégio estar aqui com vocês, participar desse momento, desse tempo. E, lógico, o que a gente faz aqui? O que a gente tem feito aqui durante 100 programas? Estudar a Palavra de Deus. Então, pega a sua Bíblia, porque nós vamos estudar hoje um trecho bem longo da carta de Paulo aos Romanos e nós vamos aqui um pouquinho mais de tempo, tá? A sua atenção também nesse sentido, tá bom? Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, obviamente. E hoje nós vamos chegar no final do capítulo 8. Vamos terminar o capítulo 8 aqui e semana que vem vamos entrar no temível capítulo 9 de Romanos, capítulo que traz muitas discussões. Será que é tudo isso mesmo? É o que a gente vai ver na semana que vem, mas hoje vamos aqui concluir o capítulo 8, que também tem uma parte ali que costuma ser alvo de debates teológicos. A nossa proposta aqui não é fazer um estudo de debate teológico, de debate de ideias, de confronto de ideias nesse sentido, é olharmos para o texto e deixar o texto falar com a gente, tá bom? Então pega a sua Bíblia aí e nós vamos então aqui a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, a partir do verso 28 e nós vamos terminar até o verso 39. Bom, do que é que Paulo falou até aqui com a gente, só para a gente entender esse contexto. Lembra do que nós falamos aqui semana passada? Qual foi o assunto da semana passada? Paulo falou a respeito do sofrimento. Ele disse que o sofrimento não é algo estranho ao salvo. Nós fomos salvos do pecado, nós fomos salvos do poder do pecado, mas ainda nós não fomos salvos da consequência do pecado. A gente ainda sofre, a natureza sofre, e Paulo falou que nós podemos ser consolados com o fato de que temos a certeza de que um dia Deus vai restaurar todas as coisas, o nosso corpo será restaurado, o seu corpo será restaurado, e que também um dia, até esse dia, o Espírito Santo está conosco. Hoje nós vamos ver que Paulo, ele vai continuar aqui falando desse consolo, trazendo essa palavra de conforto ao nosso coração. Então entenda, Paulo está aqui partindo da perspectiva de que agora ele está falando com pessoas que já experimentaram a regeneração, já experimentaram a salvação. Paulo, no capítulo 8, ele está partindo dessa perspectiva, ele está se referindo agora àquelas pessoas que foram salvas e foram justificadas, foram regeneradas, então ele está falando da vida dessas pessoas. E ele falou sobre o sofrimento e olha o que ele vai dizer agora. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
esse texto isolado, ele vira um jargão. Ele vira um jargão positivista. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas esse texto, olhado no contexto que nós estamos lendo, nós vamos ver que não é um jargão. Quando Paulo diz, sabemos que Deus age em todas as coisas, que coisas são essas? As que ele falou anteriormente, o sofrimento, as dificuldades, as doenças. Então Paulo está dizendo assim, olha, é nessas coisas, na catástrofe, no caos, na enfermidade, na doença, sabemos que Deus age em todas as coisas. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na catástrofe, Deus age para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o acordo do seu, chamados de acordo com o seu propósito. O que Paulo está querendo dizer aqui para a gente é o seguinte, ó. Ele falou, nós vimos na semana passada que falou sobre o sofrimento. Agora Paulo vai dizer assim, olha, nem o sofrimento, nem a morte, nada pode fazer com que aquele que foi salvo, regenerado, alcançado pela graça, nada dessas coisas podem fazer com que essa pessoa seja separada de Cristo. Todo esse texto, até o final do capítulo 8, é isso que Paulo está afirmando. Ele está reafirmando a nossa posição firme de salvos em Cristo Jesus. Então, tira da sua cabeça aquela ideia de que você perde a salvação por qualquer coisa. Isso não é verdade. A salvação, meu irmão, custou um preço altíssimo. Custou algo que é imensurável para que você pudesse perder por qualquer bobagem. Não é assim que as coisas são. Não é assim que as coisas funcionam, não. Paulo vai reforçar aqui, ele vai trazer essa certeza, essa segurança absoluta. Não porque você é bom. Não porque você é bonito. Não porque você é um crente especial. Não porque você é um crente primeira classe. Nada disso. Por causa de quem Cristo é e por causa da vontade poderosa, eterna e soberana de Deus sobre a sua vida. Deus tem propósitos, por causa dos propósitos de Deus. Por causa disso, nós estamos absolutamente seguros em Cristo Jesus. É sobre isso que ele vai falar. Então vamos lá. Primeiro ele diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tem muita gente que tem dificuldade com a palavra que aparece aqui, que é a palavra predestinação. E nós não vamos aqui entrar no mérito da discussão de que predestinação é isso ou aquilo. Não importa. O fato é que a palavra está aqui. Ela está no texto. Nós não podemos apagar a palavra do texto. A palavra existe. O conceito existe e está aqui. O apóstolo Paulo está de forma muito clara dizendo, pois aquelas pessoas, aqueles irmãos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Eu quero falar com você de segurança. Deus não apenas desejou, enviou Jesus para a cruz do Calvário para te salvar, não. Deus desejou, planejou na eternidade que você que foi alcançado pela graça salvadora de Jesus fosse salvo, fosse liberto do poder do pecado, fosse liberto da escravidão do pecado, fosse liberto do poder da carne, que você vivesse uma nova vida sim em Cristo Jesus, mas que acima de todas as coisas, veja isso, que você fosse conforme a imagem do Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Paulo está dizendo que lá na eternidade passada, antes de existir mundo, antes de existir espaço e tempo, Deus desejou, Deus planejou, Deus viu, Deus
decreta de que ele iria ter pessoas, homens e mulheres, ele viu você, que seria como o filho dele. Olha que coisa extraordinária, que pensamento maravilhoso que Deus pensou sobre nós, o que Deus planejou sobre nós. Meu irmão, então assim, em nome de Jesus, para com esse negócio de ficar pensando a partir de uma perspectiva muitas vezes pessimista a respeito do que Deus pensa sobre sua salvação. Há uma vontade poderosa de Deus, há uma vontade soberana, extraordinária, grandiosa de Deus. Deus desejou que você fosse como o filho dele, que você fosse a imagem do Filho Santo dele. Então valoriza isso. Abomine o pecado, abrace a santificação, a justiça, porque o que Deus pensou que você seria semelhante ao Filho dele. Olha que coisa extraordinária. Olha isso. Verso 30. E aos que predestinou, também chamou. Você foi chamado? Deus chamou. Há uma certeza absoluta aqui. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Há uma corrente aqui. Há algo entrelaçado, há algo com que uma coisa dá continuidade à outra. Então, Paulo está trazendo aqui uma afirmação muito poderosa. Ele está dizendo que Deus começou algo e aquilo que Deus começou, Ele concluirá. Ele até coloca o glorificou, mas você não foi glorificado ainda, nem eu. Mas Paulo parte de uma perspectiva de uma certeza tão absoluta que ele coloca que você que foi chamado, você que creu em Jesus, você que foi alcançado pela graça, há um propósito de Deus de tornar você semelhante ao Filho dele de uma forma tão poderosa que Deus considera você glorificado, embora você ainda não tenha sido glorificado. Mas é que para Deus o futuro e o ontem são absolutamente indiferentes para Ele. Deus não está preso ao tempo. Quando ele está falando aqui da perspectiva dele, quando Paulo parte da perspectiva de Deus olhar os seus propósitos salvíficos na vida de uma pessoa, Deus olha com esse olhar. É certo, há uma certeza absoluta, de novo, não por sua causa, não por minha causa, não por nada que está em nós, mas por tudo aquilo que está nele. Está seguro nele, você está seguro nele, nós estamos seguros em Cristo. E aí então Paulo começa a fazer várias perguntas retóricas aqui para confirmar essa segurança absoluta, para confirmar essa segurança, essa certeza poderosa, extraordinária. Ele começa a perguntar: que diremos, pois, diante destas coisas, diante daquilo que eu acabei de afirmar? Paulo está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o próprio Deus é a nosso favor, quem é que pode ser contra nós a ponto de nós sairmos dessa posição em que Deus nos colocou? E ele vai fazer outra pergunta para exemplificar isso melhor. Olha, ele vai fazer uma afirmação, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Se ele é por nós, quem será contra nós? Se aquele que é por nós não poupou o filho dele, antes entregou esse filho para que nós pudéssemos termos recebido a graça da posição que nós temos hoje de salvos, se ele já nos deu a salvação entregando o filho dele para que nós pudéssemos ser salvos, por acaso existe alguma outra coisa que Deus não nos daria?
Óbvio. É uma questão de lógica. Paulo está usando a lógica aqui. Se ele já deu o filho dele, a coisa mais preciosa que existe, o ser mais valioso que existe, aquilo que seria impensável, se Deus já fez o absurdo, se ele já deu o maior, o mais extraordinário, não nos dará as outras coisas? Nós estamos seguros, nós estamos firmes nele. Nós podemos ter certeza da graça de Deus, da sua salvação. E aí ele vai fazer aqui, continuar fazendo as suas perguntas, verso 33, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que vai acusar aqueles que Deus escolheu? Quem é que vai dizer para Deus que o Senhor não pode escolher esse? Ou por que o Senhor escolheu fulano de tal? Essa pessoa é isso, isso e isso, mas o Senhor escolheu essa pessoa, mas essa pessoa é assim, assim e assado. Paulo está perguntando, quem é que vai fazer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Olha o argumento do apóstolo Paulo. É Deus que declara essa pessoa que ele escolheu, esse pecador que ele escolheu, é Deus que declara ele justo. Quem é que pode questionar o fato de Deus ter te escolhido apesar dos seus pecados? É Deus que te escolheu e Deus, olhando para você em seus pecados, justificou você. Por quê? Porque você creu em Cristo. Quem é que pode fazer acusações contra aqueles que Deus escolheu, sendo que Deus mesmo justifica? E ele continua, quem os condenará? Quem condenará os eleitos? Quem condenará os escolhidos de Deus? Aí ele responde, foi Cristo Jesus quem morreu. Ou seja, esses escolhidos de Deus não podem ser condenados porque Cristo Jesus já morreu, já foi condenado no lugar deles. E não pode ter duas condenações. Onde estaria a justiça de Deus? Se Jesus morreu por mim, pelos meus pecados, eu não posso morrer mais pelos meus pecados, senão seria injusto. É isso que Paulo está explicando. Aqui está a garantia, a certeza da salvação. Às vezes eu fico impressionado como tem crente que não tem certeza da sua salvação. Até entendo, não tem certeza porque realmente não entendeu o Evangelho. Faz sentido. Para aqueles que entenderam o Evangelho é impossível. Só existem duas maneiras pelo que vai fazer você ter dúvidas ou não ter certeza da sua salvação. Ou você não entendeu o Evangelho, ou você não creu no Evangelho. Apenas isso. Aqueles que entenderam o Evangelho, aqueles que creram no Evangelho, têm uma certeza absoluta. Absoluta. Não há nada que abale essa certeza. Nada, nada, nada. Não tem, quem sabe, talvez eu vou perder. Não existe essa possibilidade. Ele está absolutamente seguro. É isso que Paulo está passando aqui. Foi Cristo Jesus quem morreu. E mais, ele não apenas morreu, Paulo diz, ele ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que pode condenar os escolhidos de Deus? Jesus está vivo, Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou, está vivo à direita de Deus e intercede por eles. É impossível esses serem condenados, impossível. Aí Paulo pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? A pergunta de Paulo aqui é assim, o que é ou quem pode impedir que Cristo nos ame? Quem? Quem? Aí levanta aqui várias situações. Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Tá vendo aqui, meu irmão? Tá vendo como que a salvação não é um negócio que a gente perde assim, de qualquer jeito, de qualquer maneira, por qualquer coisa, qualquer motivo? Paulo está colocando aqui uma série de coisas. Ele perguntou, quem nos separará do amor de Cristo? Custou um preço muito alto. Custou algo caríssimo. Para você perder porque você está passando por um momento difícil. Para você perder porque você caiu naquele pecado de novo, arrependa-se, abandone, confesse. Há perdão, há graça, há misericórdia,
Há intercessão de Jesus à direita de Deus Pai. Há consolo da parte do Espírito Santo. O Espírito Santo está entristecendo o seu coração? O apóstolo Paulo vai dizer lá aos Coríntios que existem dois tipos de tristeza. Uma tristeza que provém do mundo, que é para a morte. Essa é a tristeza que vem pela culpa, por causa da culpa do pecado. E a tristeza que provém de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo faz o coração da gente ficar triste, para a gente se arrepender e voltar para Deus. É assim. Então a nossa salvação não é um negócio que a gente achou na lata do lixo e que perde por qualquer coisa, qualquer momento, de qualquer jeito, não. Há uma segurança em Deus. Há uma segurança no amor de Cristo pela nossa salvação. E então Paulo continua dizendo, como está escrito, verso 36, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que é ser mais que vencedor? O que é ser mais que vencedor? Que pode ser isso? Ser vencedor já é algo extraordinário. Ser um vencedor já é algo absoluto. O que é ser mais que vencedor? Eu não sei. Paulo vai dizer que em todas estas coisas, em toda a tribulação, em toda angústia, em toda perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, enfrentando a morte todos os dias por causa de Cristo, sendo considerado como ovelha destinada para matadouro todos os dias, em todas estas coisas, Paulo diz, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores porque a gente é bom. Não. Nossa vitória está em Cristo Jesus. Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E Paulo vai concluindo dizendo no verso 38, pois eu estou convencido de que nem a morte, ainda que eu morra, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, essa é a garantia que a palavra de Deus traz para nós. Nós chegamos aqui no final do capítulo 8 de Romanos. E por que Paulo, ele termina o capítulo 8 assim? Porque aqui nesse fim do capítulo 8, Paulo está terminando uma seção na carta aos Romanos. Ele começou lá no capítulo 1, falando a respeito do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E falou no capítulo 1 também que os homens, por endurecerem o coração, por não aceitarem a revelação de Deus, Deus entrega esses homens à sua própria corrupção. Paulo fala da natureza humana degenerada ali no capítulo 1. No capítulo 2 ele fala também da natureza degenerada do próprio povo de Deus, o judeu. Depois no capítulo 3 Paulo falou de como que Deus justifica o homem. Capítulo 4, ele falou sobre o exemplo de justificação no Antigo Testamento, Abraão e Davi, que foram justificados pela fé. No capítulo 5, Paulo fala da justificação, que somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Deu exemplo de dois homens, Adão e Jesus, o Adão perfeito. No capítulo 6 ele falou da escravidão do pecado, que nós somos resgatados da escravidão do pecado
na morte e ressurreição de Cristo quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Capítulo 7, Paulo falou a respeito da nossa relação com a lei de Deus. A lei é justa, a lei é santa, a lei é boa. A lei é perfeita. O problema somos nós. Mas ele falou que Deus então uniu a nossa natureza, a natureza de Cristo. Nós somos unidos em um casamento, em um novo casamento com Cristo Jesus, para que agora pudéssemos dar frutos espirituais, não mais esterilidade, mas filhos, frutos. E no capítulo 8, então, Paulo fala do resumo, Paulo fala do ápice. Chegamos então agora à salvação. O homem foi salvo. Ele começa: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fala agora dessa nova disposição desse homem que foi salvo em Cristo Jesus. Desse homem que desde lá do capítulo 1, seja ele o ímpio, seja no capítulo 2 o judeu que creu em Jesus, foi salvo, foi justificado pela fé. A mesma fé que Abraão teve. Então agora ele entra numa nova vida. O Espírito Santo começa a agir na vida dele. O Espírito Santo faz dele um herdeiro. O Espírito Santo confirma que ele herdou todas as coisas em Deus. O Espírito Santo intercede por ele. O Espírito Santo está com ele nas horas difíceis. O Espírito Santo é a certeza de que um dia ele será completamente glorificado no seu corpo. E agora Paulo termina esse capítulo 8 dizendo com absoluta certeza: preste atenção, olha o caminho, olha o trajeto, olha o trabalhão que Deus teve. E Paulo conclui dizendo: você está seguro, a sua salvação está segura em Cristo. Há um trabalho da parte de Deus grandioso para que você chegasse aqui, nessa posição de filho, de herdeiro de Deus. Tem uma batalha dentro de você, tem uma luta dentro de você, mas você está seguro, nada pode separar você. Não é que esse projeto começou no dia em que você levantou a mão e aceitou Jesus, não. Esse projeto de salvação na sua vida começou na eternidade. Deus te conheceu lá na eternidade, Deus te viu lá na eternidade. Deus planejou lá na eternidade, chamou nesse dia, chamou nesse tempo, chamou você naquele culto. E como diz o mesmo apóstolo Paulo em outra carta, aquele que começou a boa obra, ele há de concluí-la, ele há de acabar essa obra. Você está seguro em sua salvação em Cristo Jesus, creia nisso. Eu gostaria de orar com você. Gostaria de orar com você nesse momento. Você que está seguro e você que não tem tanta segurança. Pai Santo, a nós cabe um coração às vezes incrédulo. Que o Teu Espírito Santo venha a esse coração, em nome de Jesus, convencendo de toda a incredulidade. Senhor, aqueles que não têm certeza da salvação, há uma dificuldade, Senhor, de entender o Evangelho ou de crer no Evangelho. Que o Teu Espírito Santo, então, coloque gente, pessoas, coloque palavra, para que essa pessoa entenda o Evangelho. Abre, meu Deus, ilumina a mente, abre o coração para que creia. Ilumina a mente para que entenda e abre o coração para que creia, Senhor. Em nome de Jesus. E aqueles, meu Deus, que estão titubeando na fé, na certeza do Seu amor, Senhor, que essa palavra venha renovar o coração de cada um agora, para a glória do Teu nome, no nome poderoso de Jesus. Eu te peço, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos e irmãs, eu quero agradecer a Deus. Novamente, quero agradecer a Deus por esse tempo, por esse programa e por essa data marcante, por esse 100º programa.
Muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui. De novo, quero trazer um desafio para você. Coloque aí embaixo qual foi o programa que você mais gostou. Nós temos uma playlist aqui do programa Evangelho em Foco. É só procurar aí no canal, playlist do programa Evangelho em Foco, você vai poder ter acesso a todos os programas, tá bom? Quero desafiar você mais uma vez, pela 100ª vez. Você já é um parceiro desse programa? Se você ainda não é, quero desafiar você a fazer parte, seja um amigo da missão. Ajude a gente a levar essa palavra a mais pessoas, a levar essa palavra aos confins da terra. Então seja um parceiro, seja um amigo da missão. Aí embaixo aparece o QR Code, a chave Pix, para que você possa participar com a gente, tá bom? Meu irmão, minha irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida, muito obrigado. Na semana que vem nós continuamos e nós vamos entrar na semana que vem, Romanos capítulo 9. Deus vai falar agora com o povo de Israel. E aí? Qual é a condição do povo de Israel diante de Deus na nova aliança? Será que eles ainda gozam do privilégio que sempre tiveram no Antigo Testamento? É o que a gente vai ver na próxima semana. É aquela história lá de que amei Jacó e odiei Esaú. O que significa isso? A gente vai ver isso na próxima semana. Deus abençoe seu coração, um forte abraço e até lá, em nome de Jesus.